Boa noite, meus alunos, tudo bem? Meu nome é Anderson Vidal. Não sei se nós tivemos aí a oportunidade de conversar antes da pandemia, né? Eu acredito que não. Perdoe-me o meu esquecimento, né? Mas é que realmente já passou tanto tempo que a gente fica até confuso, né? De qualquer forma, eu vou vir aqui me apresentar para vocês. Eu sou formado em Direito, o que não poderia deixar de ser. Sou pós-graduado também em Direito Público, sou pós-graduado em Direito Privado, também sou pós-graduado em Docência do Ensino Superior. Então, tenho aí uma formação pedagógica especificamente voltada para o público de vocês. E também agora estou concluindo o mestrado em Propriedade Intelectual. E antes de começar a minha matéria, eu já quero ser bem objetivo com vocês. Por que você, um aluno que está fazendo Sistema da Informação, um curso que mistura administração de empresas com tecnologia da informação, não sei se vocês sabem, mas sistemas da informação não é só TI, né? Pois por que você deve estudar direito? Por que você tem uma disciplina específica para o direito? É exatamente essa pergunta que eu vou responder. E o propósito dela é a seguinte: eu não gosto que os meus alunos estudem apenas por uma questão de obrigação de conseguir a nota e passar, porque nota, meus amigos, vou falar uma coisa para vocês: nota não significa nada. Significa alguma coisa quando essa nota ela se traduz em conhecimento. Se você tiver um bom conhecimento traduzido em notas e você for levar isso para o mercado de trabalho ou for levar isso na hora de montar a sua empresa, maravilha. Agora, se você conseguir a nota apenas para ter o diploma aqui, meu irmão, você pode pegar isso e jogar no lixo, porque o diploma não acompanhado do conhecimento, ele não significa nada. Então, assim, esse é o primeiro choque de realidade que a gente tem que se atentar. E no caso do direito, existem tantas formas de você abordar o direito, e a gente vai abordar o direito aqui especificamente voltado para a informática. A gente vai falar de coisas que tem tudo a ver com o universo de vocês. A gente vai falar do marco civil da internet, a gente pode falar dos crimes cibernéticos, né? Os crimes que acontecem no ambiente virtual. A gente vai falar da propriedade intelectual, que é a minha última especialização, que inclusive nós temos aí grandes produtos tecnológicos, grandes invenções, tanto na parte de hardware quanto na parte de software, que carecem de uma proteção legal. Então, cara, olha só, veja como é importante você estudar direito no curso de Sistema da Informação. Porque se você tiver uma noção de crimes cibernéticos, você já está aí atuando na área de segurança da informação. Se você tiver uma noção de propriedade intelectual, isso é fundamental hoje para quem quer empreender, para quem quer montar um negócio. Assim como em outros conhecimentos que a gente vai tratar aqui, como o direito do consumidor também, para quem quer trabalhar com e-commerce, por exemplo, você vai estar saindo muito na frente. Então é sim um conhecimento muito importante para formandos em sistemas da informação, quando esse conhecimento jurídico é voltado para a carreira especificamente. E você vai ter essa oportunidade, agarra essa oportunidade, né? Você está estudando numa instituição federal, não está pagando por mensalidade nem um centavo, vai ter com certeza um currículo que vai ter um peso muito maior do que outras pessoas que estariam se formando em outras instituições. Mas para que exista realmente um peso nesse sentido, você precisa estar focado na importância desse estudo. E ter realmente a intenção de aprender esse conteúdo e não apenas decorar ele para a prova. Decorar para a prova, meu amigo, esquece. Isso aí é para quem está ainda atrasado, infelizmente, muitas vezes no ensino fundamental, naquele ensino de decoreba e que não leva a pessoa a ter um conhecimento crítico. Então, dito isso, a gente vai começar a falar aqui do conceito do direito, mas antes disso eu quero fazer aqui uma reflexão do Steve Jobs, que é uma figura muito controvertida no âmbito da tecnologia, mas a frase dele faz muito sentido. Ele fala: não faz sentido olhar para trás e pensar, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter estado lá. Isso não importa, vamos inventar com o amanhã e parar de nos preocupar com o passado. Eu estou falando isso diretamente para o aluno que levou o ensino nas costas eventualmente durante muito tempo,
pô, não tem aí uma motivação para estudar verdadeira. Meu amigo, você está fazendo um dos cursos mais interessantes no que diz respeito à empregabilidade. Hoje em dia, os países, não só o Brasil, tem uma carência enorme por profissionais na área de TI, bem qualificados, como você tem uma verdadeira importação desses profissionais. Países como o Canadá, como Nova Zelândia e entre outros países da Europa, do mundo desenvolvido, eles contratam, na maioria das vezes, um brasileiro formado na área de tecnologia da informação. Só que assim, não basta você ter o diploma, você precisa ter o conhecimento, tá? Então vamos aproveitar o hoje para reinventar ou inventar o nosso amanhã. Conceito básico de direito e sua etimologia. Primeiro, a etimologia é aquilo que fala da origem da palavra, né? Da onde surgiu a palavra direito. Aí a gente tem o latim, né? Onde o direito significava directus, aquilo que era reto, aquilo que era direito, correto. E o direito, por ser uma palavra que hoje está aportuguesada, né? O nosso idioma ele é muito rico. Então, a mesma palavra, veja, tem vários significados, depende do seu contexto. Se a gente analisar por um contexto, é uma questão de direito que eu receba meu salário em dia, por exemplo. Você está falando de direito aí com algo justo. Então, o contexto indica que o direito tem um significado de justiça. Agora, se você falar, eu irei estudar todo o direito brasileiro para abrir a minha empresa, você não está se referindo ao direito aí como justiça, mas você está se referindo ao direito como um conjunto de normas jurídicas importantes para a abertura do seu negócio. Então, você assume um novo conceito. Enfim, existem outros conceitos, tá, de direito, mas esses são só para abrir a sua mente. Você não precisa focar nisso. O que você realmente precisa focar é no conceito objetivo do direito. O que é o conceito objetivo do direito? Antes de eu começar a ler aqui todo um parágrafo, né, que muitas das vezes tem palavras técnicas que vocês não vão entender e vai ficar assim, como assim? Eu vou ensinar uma técnica de aprendizado. Como é que na escola costumam nos ensinar? Pega uma coisa que teoricamente você tem que responder na prova, lê aquilo 50 vezes em seguida até você decorar. Essa é a forma mais burra de você despertar o conhecimento numa pessoa. Além do que, é muito sofrimento você ficar repetindo várias e várias vezes uma leitura até você memorizar aquilo. E você vai esquecer. Como o nosso objetivo aqui é aprender, porque só o aprendizado é que vai nos dar uma vantagem competitiva no mercado tão agressivo e cheio de profissionais, a gente deve partir para a estratégia da reflexão e associação. Tá? Então, a gente vai entender o conceito de direito através de uma reflexão. Só que assim, não vou iludir também. É claro que alguma coisinha ou outra a gente decora. A gente vai ter uma decoração aqui, uma decorebinha aqui, mas eu vou pedir para vocês um desafio. Decorem apenas 4 termos. Eu penso que vocês decorem apenas 4 termos, que são imperatividade, coercibilidade, sanção e paz social. Só isso, repetindo, imperatividade, coercibilidade, sanção e paz social. Uma vez que você memorizar essas 4 palavras, meu amigo, você já tem praticamente construído o significado na sua mente. E aí é que vem a parte de raciocínio crítico, né? Aí que você tem a parte de reflexão. A parte de decoreba terminou. Você vai pensar, e o que é imperatividade, por exemplo? Bom, vamos dividir a palavra e vamos associar a palavra imperatividade com palavras semelhantes. Diz aí para mim, o que imperatividade te lembra? Com qual palavra imperatividade se parece? Imperatividade me lembra imperar. Imperar me lembra algo impositivo, algo que eu estou impondo uma pessoa. Então imperatividade é obrigar alguém a fazer algo, é impor alguém a fazer algo.
Veja como é fácil você memorizar desse jeito ou aprender desse jeito, ao invés de você ficar repetindo. A outra palavra é a coercibilidade. O que é coercibilidade? Coercibilidade é quando você aplica uma ameaça depois que você impõe aquela regra a alguém. Porque assim, o direito é imperativo, vamos dar um exemplo aqui, vou voltar para a imperatividade. Tem um amigo meu que adora tomar umas biritas. Legal, mas o Código de Trânsito Brasileiro diz que você não pode beber e dirigir. Mas ele não concorda, que ele diz que dirige muito bem. A gente escuta algumas pessoas falam assim, mas eu dirijo muito bem. Meu amigo, não importa a sua opinião. O direito é impositivo. Você é obrigado a cumpri-lo, independente da sua opinião. Tá? Mas se o cara não cumprir? Olha, tem uma ameaça ali. Não basta apenas o comando, não beba no volante. Você precisa também estabelecer uma regra que vai colocar um temor naquela pessoa, que vai colocar um medo naquela pessoa. Sim, o direito se vale disso. Se você beber e dirigir, você pode ter sua carteira de motorista apreendida. Você pode perder sua habilitação. Você pode até mesmo ser preso. Quando eu coloco essa ameaça, aí eu tenho coercibilidade, porque eu estou coagindo a pessoa. Coercibilidade vem de coerção, vem de coagir. E se a obrigatoriedade, a imposição da regra e a ameaça, a coercibilidade, não forem suficientes para impedir aquela pessoa de descumprir aquela norma, o que vai acontecer? Vai acontecer a sanção. E aqui, pelo amor de Deus, é sanção com C cedilha, não é sanção com S lá do Sansão e Dalila da Bíblia. Sanção com C cedilha aqui, neste conceito, significa uma punição que você vai aplicar. Então aí sim o cara já vai ter perdido a carteira de motorista, já não é ameaça. Aí sim o cara já vai ter pago uma multa, aí não é ameaça. Aí sim o cara pode ir preso, ou pode estar preso. Aí não é ameaça. Aí já é a sanção. Então compreendem, essas três palavras. Sanção é a aplicação da penalidade. Algum aluno poderia me perguntar, puxa vida, para que a gente tem tantas regras na sociedade dizendo o que a gente tem que fazer, o que a gente não pode, o que a gente pode, e às vezes até nos aplicando penalidades, nos ameaçando. Poxa, professor, será que o direito não é uma coisa ruim? Meu amigo, aí vem a importância da quarta característica, que não está escrita aqui, mas eu estou falando para você, que é a paz social. A paz social é o seguinte, o direito, ele precisa estabelecer esse conjunto de regras, ele precisa estabelecer essas diretrizes, porque senão, meu amigo, é guerra, é caos. As pessoas vão ser muito mais motivadas a praticarem atos hediondos umas contra as outras. Você está assistindo essa minha aula através de um computador ou de um celular. Existe uma lei no Código Penal que diz que essa propriedade é sua e ninguém pode tirá-la de você sem seu consentimento. O artigo lá do Código Penal, o 155, ele fala do furto, e o 157 ele fala do roubo. Imagine se você não tivesse o artigo 155 ou o artigo 157, que fala do roubo. Qualquer pessoa poderia chegar até você e tomar-lhe o celular, e tomar-lhe o computador, sem sofrer nenhuma punição por isso. Então, o direito ele se revela importante aí para garantir a paz social, para resguardar os nossos direitos. Seja o direito à integridade física, é o direito de você não apanhar de alguém injustamente, seja direito à propriedade, ninguém pode tomar aquilo que é seu, enfim, etc, etc, etc. E aí a gente faz o exercício de imaginação, vai lá para a sociedade medieval, para a sociedade primitiva em que o direito praticamente não existia, ou existia de uma forma muito vulgar, e a gente percebe que o que imperava era a lei da força. Não o que era justo, não o que era correto, mas aquele que era mais brutal, aquele que era mais forte, conseguia aquilo que ele queria. O direito, ele quer diminuir isso, ele quer trazer justiça à sociedade, estabelecendo normas
de conteúdo obrigatório, impositivo, através de uma ameaça, coercibilidade e até sanção, punição, para trazer uma paz social. Ok? Então, é isso. Quando você for ler o conceito aqui, você vai entender o que é direito. E se eu perguntar, e eu vou perguntar lá no nosso fórum, o que é direito, por favor, você pode até e deve repetir essas palavras: imperatividade, coercibilidade, sanção e algo parecido com paz social. Pode ser harmonia, pode ser outra coisa. Mas quando você for construir a sua resposta, não só essa, como todas as outras que eu te perguntar, não copie do slide. Construa a sua própria resposta, raciocine, faça a sua própria reflexão. Eu peço veementemente, não copie e cole. Mostre para mim e para você mesmo que você é capaz de construir o seu próprio conceito com a sua inteligência. Tá bom? Olha, eu pulei aqui e vou pular esse slide. Não vou cobrar heterônomo, não vou cobrar atributividade, esquece isso. Não vou cobrar que é teoria geral do direito, não vou cobrar que é dogmática, esquece isso também. Estou pulando algumas coisas. Vou fazer aqui uma breve introdução sobre a relação do direito com a informática novamente. O direito, pessoal, ele é um universo tão amplo que ele se relaciona com várias ciências. Ele se relaciona com a filosofia. Então, a gente, inclusive, que faz direito, estuda filosofia na faculdade. A gente quer saber não apenas a norma, mas quer saber os porquês da norma. Se relaciona com a história, porque a história é muito importante para você construir uma norma jurídica. Por exemplo, algumas pessoas falam: eu gosto da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Mas na história do direito já teve lei de Talião e não deu muito certo. Então a história é importante para a gente ter aí boas normas. Se relaciona com a sociologia, se relaciona com a ciência política, se relaciona com a economia. Aí vocês quiserem podem dar uma lida aqui, é só para dar uma contextualizada. Mas se relaciona com a informática. Porque o que é direito? O direito ele acompanha a evolução social. O direito é uma ciência social. Inclusive, se vocês forem voltar lá no nosso slide do conceito do direito, vocês vão ver que está dizendo que o direito é uma ciência social. Então, assim, uma vez que nós estamos numa sociedade cada vez mais informatizada, que nós estamos na sociedade da informação e que, imagina, se é isso que eu estou falando, que a gente está numa sociedade informatizada, valia para os meus alunos do ano passado, imagine agora que nós passamos por esse choque do coronavírus, por esse choque da pandemia, em que todo mundo está tendo que se recorrer à virtualização para trabalhar e para fazer muitas coisas. Todo mundo não, mas muitas pessoas. E vários processos que antes eram presenciais, nunca mais voltarão a ser presenciais. Muitos permanecerão online e informatizado. Crimes que até então eram cometidos presencialmente, como o batedor de carteira que ia lá no seu bolso e puxava, agora são cometidos virtualmente, através do phishing, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, através de vírus, de malwares. Então, o direito, ele se relaciona com a informática porque a informática transforma a sociedade. E essa transformação na sociedade acaba impactando muito as normas do direito. Apesar disso, a gente tem, eu já disse para vocês que o direito tem a norma jurídica, e a norma jurídica nada mais é do que o que é certo e o que é errado. A norma jurídica é um código de conduta, cara, que vai falar para você aquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer. Só que além da norma jurídica, a gente tem norma moral, a gente tem norma ética. Então, assim, vou passar um pequeno trabalhinho para vocês, que vai ficar dessa semana para a próxima, e vocês precisam compreender a diferença entre a norma moral, a norma jurídica e a norma ética. Aqui, inclusive, está com um errinho de digitação, está normal moral, mas é norma moral. Vamos começar pelo conceito de norma moral. Sabe quando você faz algo ou deixa de fazer algo apenas porque a sua consciência e mais ninguém diz para você fazer aquilo ou deixar de fazer aquilo? Suponhamos que você não tenha nenhuma pressão da sociedade, nenhuma pressão da sua família, nenhuma pressão da tua igreja e nem mesmo uma lei que diga que você não possa fazer aquilo. Vamos supor, nesse caso, você
está se aplicando a si uma norma moral. Você está aplicando a si uma norma moral. Não existe nada e nem ninguém que te impõe ou impede de fazer aquilo. Ah, professor, eu não gosto de sair de short na rua, vamos supor. Meu filho, por que você não gosta de sair de short na rua? É a tua família, a tua igreja que proíbe? Não, professor. É porque eu não gosto mesmo, eu não me sinto bem. Olha aí um exemplo de norma moral. Então, a norma moral é aquela que provém do seu próprio interior, que provém da sua própria consciência, que provém do seu íntimo. Já a norma ética é ao contrário, é um grupo que impõe a você o cumprimento daquela regra. Esse grupo pode ser a igreja, não tem lá uma regra dizendo que as pessoas, tem uma religião que diz que pessoas não podem receber doação de sangue. Olha aí uma norma ética. Não é você que está impondo a você mesmo, e sim um grupo que está impondo essa norma ética a você. Tem outros que dizem que mulher não pode usar maquiagem. Né? Vamos pegar o exemplo da sua família, que também pode constituir uma norma ética. E fale assim para você, olha, aqui você não vai dormir com sua namorada ou namorado no quarto. Não aceito isso na minha casa. Por exemplo, seu pai e sua mãe falar isso para você, é uma norma ética. É uma regra de conteúdo ético imposta por um grupo do qual você participa. A norma jurídica também não deixa de ser uma norma ética, porque ela também é de um grupo aplicado ao indivíduo. Ué, professor, então não existe diferença entre norma ética e norma jurídica? Mais ou menos. A gente pode dizer que toda norma jurídica é uma norma ética, mas a gente não pode dizer que toda norma ética é uma norma jurídica. Esses exemplos que eu citei, por exemplo, de norma ética da igreja ou da sua família que não deixa você dormir com o namorado ou namorada em casa, não é o Estado que está te impondo isso, tá? Então, assim, essa norma ética não é uma norma jurídica, entende? É uma norma familiar, é uma norma religiosa, mas não é uma norma jurídica. Já a norma jurídica, além dela ser uma norma que provém de um grupo, essa é a grande diferença. Ela provém da maior autoridade que uma nação pode ter, que é o Estado. Entendem que essa é a diferença? A norma jurídica, ela provém do Estado. Então, aqui a gente encerra a diferenciação entre esses três tipos de norma. Eu vou pular essas normas de condutas porque elas não são tão relevantes para o nosso módulo, que é mais enxuto. Vou pular isso aqui também, tá? E vou trazer para vocês aqui um conhecimento básico da tripartição de poderes. Porque aquilo que eu falei, eu não sei se ficou claro. Eu estou explicando todas essas questões teóricas para vocês, de direito, porque antes da gente aprofundar no conhecimento do direito para a informática, da propriedade intelectual, dos crimes cibernéticos, vocês precisam ter pelo menos um conhecimento básico de direito. E nesses anos que eu leciono no ensino superior, cara, tem alunos meus com mais de 20 anos de idade no ensino superior que não sabem a diferença entre o poder legislativo e o poder executivo. Como é que um aluno desse vai saber a diferença entre uma patente de modelo de utilidade e uma patente de invenção, se ele não sabe nem o que o prefeito e o que o vereador da cidade dele faz? Então vamos começar com a base, com conhecimento básico, e depois a gente vai para essas coisas específicas, tá bom? Tenham um pouco de paciência, estudem essa parte básica e lá na frente vocês vão ver que a gente vai estar falando muito bem dos assuntos mais específicos para a informática. O Poder Executivo, ignorem essas charges aqui da Dilma e do Aécio, porque o meu propósito aqui não é fazer nenhum tipo de panfletagem, eu não gosto de nenhum dos dois, e também não gosto de nenhum presidente, para não dizer que eu gosto do presidente atual, não gosto de nenhum presidente. Mas eles estão aqui apenas com ilustração do conhecimento. Poder Executivo, ele é através do voto direto, por um sistema chamado majoritário. Atenção, eu não estou vendo isso escrito aqui nessa imagem, mas pode anotar aí. O Poder Executivo é eleito pelo sistema majoritário de votos. Ponto. O que significa isso? Ganha aquele que recebe mais votos. Muito fácil. Majoritário, MA. Mais votos, MA. Olha aí a associação.
tá? Ganha aquele que recebe mais votos. Ponto final. O Poder Executivo é aquele que implementa a lei. O que adianta você ter uma lei aprovada dizendo que todos têm acesso à educação se não tem ali alguém do Poder Executivo para construir aquela escola, para contratar um professor e para estipular uma política de educação, né? Inclusive agora o governo atual propôs absurdamente tirar dinheiro do Fundeb para aumentar a esmola do Bolsa Família. Eu vou aqui me dar o direito de criticar todo e qualquer político. Eu não faço nenhum tipo de propaganda para nenhum político, mas eu vou sentar a crítica em todo político que eu achar que cometer erros. E esse erro grave de pão e circo, de tirar da educação, simples fato de alguém propor tirar dinheiro do Fundeb para aumentar o Bolsa Família, para mim já é um baita de serviço à sociedade. Isso mostra que o político está mais comprometido com a reeleição dele do que com o povo de verdade. Ele não está nem aí se ele vai deixar a educação pior do que já está, desde que ele garanta uma esmola, né, que vai perpetuá-lo no poder. Então, assim, o Poder Executivo ele executa as políticas, sejam elas boas, sejam elas ruins. Tá? Bom, basicamente ele está organizado em 3 esferas: estadual, municipal e federal. Quem é que é o representante do Poder Executivo da sua cidade? Seja ela Itaperuna, Porciúncula, seja ela qual for. O prefeito. Quem é o representante do Poder Executivo estadual? No Rio de Janeiro a gente escolhe muito bem o Witzel, né? Cada hora que a gente elege um governador, ele ou é preso ou é processado. A gente tem um ótimo gosto. Se vocês não estão vendo a minha cara de sarcasmo, eu estou aqui expressando a minha cara de sarcasmo. E na esfera federal, nós temos como representante do Poder Executivo o presidente da República. Então vocês têm que saber isso, galera. Professor, você cobra isso em prova? Cobro. Eu acho um absurdo o aluno não saber os 3 representantes do Poder Executivo. Então vocês têm que saber disso, tá? Inclusive está aqui, maioria dos votos, 50% mais 1. Isso é o sistema majoritário. Aqui você vê, né, o Poder Executivo dividido no âmbito federal, presidente, estadual, governador, distrital, governador e municipal, prefeito. E vamos falar um pouquinho do Poder Legislativo. Como é que é o Poder Legislativo? Vou começar pelo federal. O Poder Legislativo Federal, ele tem uma estrutura que nós chamamos de bicameral. E aqui tem um desenho de uma bicama, mas não é porque tem 2 camas, tem 2 câmaras, digamos assim. Você tem o Senado Federal, tá? E você tem a Câmara Federal. Então, olha que interessante, o Poder Legislativo, ele tem, anota aí porque isso é muito importante, também não está aqui nesse slide, 2 funções primordiais, cara. É fazer lei, né? Por isso o nome é Poder Legislativo, coisa óbvia. E a outra, que a maioria das pessoas não se preocupa, mas é muito importante, que é a de fiscalização do Poder Executivo. O cara do Poder Legislativo, ele tem que atuar como aquele cara que vai ficar no encalço do prefeito, no encalço do governador, no encalço do presidente, para ver se ele está trabalhando certo ou errado. Então, quando você for votar no representante do Poder Legislativo, você tem que verificar a disposição dele para realmente fiscalizar. O que eu vejo hoje na maioria dos vereadores da minha cidade, e eu tenho certeza que é no caso da sua também, diz aí, comenta lá no fórum se não é verdade. Os caras veem candidato mais como suporte do prefeito, mais como um puxa-saco do prefeito, que vai votar de acordo com o prefeito que ele quer que ganhe, do que como fiscalizador. Então, assim, é um absurdo que o prefeito ele faça políticas ruins e o vereador nada faça. Ele não cumpre o papel constitucional dele de fiscalizar porque ele está ali apenas para ser um puxa-saco. Me diz aí, isso acontece ou não na sua cidade? Então é importante que nós entendamos essa função de fiscalização. No caso do sistema federal, como eu estava dizendo, você tem os senadores e os deputados federais que devem fiscalizar o presidente da República. A Dilma, inclusive, caiu, não vou entrar no mérito, se justo ou não, por conta da fiscalização do Poder Legislativo,
que percebeu que ela praticou o quê? Um crime de responsabilidade. Que ela praticou ali algo que causou o seu impeachment. Quem tirou o mandato da Dilma não foi juiz. Quem tirou o mandato da Dilma foi os membros do Poder Legislativo Federal, Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal, que estavam ali cumprindo qual função, que eu quero que vocês não esqueçam jamais, a de fiscalizar. Existem algumas diferenças entre o senador e o deputado federal que eu quero que vocês saibam. Isso é importante para a prova, para teste, para trabalho, para tudo. Primeiro é o tempo de mandato. O senador, ele fica no cargo durante 8 anos. Então, atenção na sua escolha. Quando você vai votar no senador, saiba que se você errar, vai ser 8 anos com a draga lá no Congresso. Enquanto o deputado federal, né, que está na imagenzinha aqui da Câmara dos Deputados, o mandato dele é de 4 anos. Tá? O sistema de eleição do senador, segunda diferença, é o majoritário. É igual ao prefeito, é igual ao governador, é igual ao presidente. Ganha o senador que tiver mais voto. Ponto. Acabou. Já o dos deputados federais é um pouco mais complicadinho. É o sistema proporcional. O que é o sistema proporcional? Você vai fazer uma conta de número de cadeiras que você tem lá e vai dividir por partidos. Então, eu tenho 513 cadeiras, que é o número de vagas que a gente tem na Câmara dos Deputados. E eu tenho 20 partidos, vamos supor. Quantas cadeiras eu terei por cada partido? Você vai fazer uma conta. Né? O partido que tiver mais voto, ele vai ter mais cadeira. Hoje, se não me engano, o PSL é o que mais tem cadeira. Não me corrija se eu estiver errado. Por que o PSL tem mais cadeira? Porque o partido recebeu mais voto. Então, assim, eu estou falando bastante, mas eu vou tentar sintetizar o que é a eleição proporcional, o que é o sistema proporcional. O sistema proporcional é aquele que ganha, não necessariamente o candidato que recebeu mais voto, e sim o partido que recebeu mais voto e dividiu proporcionalmente entre os seus candidatos. Você tem, por exemplo, na época que o Tiririca ganhou, o Tiririca ganhou com tanto voto, que ele acabou puxando gente que não tinha recebido quase voto nenhum. Ué, professor, então o cara que candidata-se a deputado, tendo recebido 2 votos dele e da mãe dele, pode ser eleito? Pode. Se o partido dele receber uma quantidade de votos gigante, ele pode acabar sendo puxado, porque o sistema proporcional eu divido proporcionalmente o número de vagas pelo número de partidos. Tá bom, pessoal? Já no Poder Legislativo Estadual e Municipal, você não tem 2 câmaras, como você tem no federal. Você só tem uma casa. No Poder Legislativo Estadual, você tem a Assembleia Legislativa e no Poder Legislativo Municipal, você tem o quê? A Câmara de Vereadores. A Câmara Municipal. Dito isso, pessoal, eu vou encerrar a aula passando a atividade. Atenção ao fórum, eu vou postar tudo isso que está aqui no slide lá no fórum, tá? Fica tranquilo. Vai lá no outro link e procura lá o fórum para você repostar, você vai repostar o seu trabalho lá no fórum. Tentem fazer isso escrevendo o conteúdo do trabalho lá. Tentem não anexar PDFs ou anexar trabalhos. Tentem já postar direto a resposta de vocês. Então, tem aqui 4 perguntas que podem ser, que devem ser respondidas, e você tem um trabalhinho aqui que é assistir aí um capítulo ou outro, ou uma temporada, se você quiser, no seriado, e responder essas perguntas aqui que eu coloquei, tá? Não se esqueça de atentar-se ao prazo. Semana que vem o prazo para fazer essa atividade acaba. A gente vai fazer a presença e contabilizar os pontos de acordo com a sua participação nos fóruns, entregando os trabalhos e respondendo essas perguntas. Mas não apenas basta você entregar o trabalho e responder as perguntas. Você precisa visualizar a aula. Essa aula aqui que eu estou gravando. Porque eu consigo saber o aluno que assiste e o aluno que não assiste. E o aluno que não assiste, ele pode ter uma perda de ponto na sua avaliação, né? Se ele apenas entregar o trabalho pelas perguntas que foram postadas no fórum. Então faça as 2 coisas. Assista o vídeo, preste atenção, faça a sua reflexão e responda essas questões que eu vou postar lá no fórum.
Valeu? Qualquer dúvida, o meu e-mail está à disposição. No primeiro slide lá apareceu o meu e-mail. E tamo junto, galera. Um abraço.